Som. Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal do online. Espero que todos estejam animados nessa manhã de hoje. Espero que estejam todos bem nessa manhã. Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal que está online. Espero que todos estejam bem para mais um dia desse congresso. Eu queria falar aqui um texto bíblico, que é Filipenses 2,15. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Agora eu queria chamar aqui na frente Luiz Alberto para vir orar. Senhor, amado Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando esses jovens, Senhor, que o Senhor possa estar com eles, Senhor, todo momento da vida deles, Senhor. Ó, Senhor, levante, Senhor, outros jovens também, Senhor, para estar aqui também, Senhor, adorando e exaltando, Senhor, o Teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo. Abençoe eles, Senhor, que tudo que eles venham fazer, Senhor, que o Senhor possa estar à frente, Senhor, abençoando e guardando, Senhor. Toma a vida dos familiares deles, Senhor, aonde quer que eles estejam nesse momento. Muito obrigado, Senhor, e continue abençoando tudo que será realizado aqui nessa manhã e à noite também, em nome de Jesus, amém. Bom, e neste momento eu gostaria de chamar a Gislane, que separou um louvor para ser cantado nessa manhã para a gente. Por mais que eu fale, eu não tenho medo de caminhar. Sinto segurança, pois sou ser humano, com defeito e perfeito, mas sei que teus olhos estão sobre mim, a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, estou contigo, oh, confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, você deve estar.
Amém, meus amados. Primeiramente, bom dia. Nós sabemos que nós podemos repousar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso alicerce e por aí vai. Nós temos essa convicção de que nele podemos descansar, nele podemos confiar. Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor e engrandecer, porque Ele tem um imenso amor por nós. E vamos cantar isso nesse momento. Queria te convidar a louvar com todo o seu coração, a louvar com toda a sinceridade, que você possa engrandecer ao nome dEle. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Declare isso nessa manhã. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor, ousado amor. Inimigo nós fomos. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Senhor, te agradecemos nessa manhã pelo seu infinito amor. Te agradecemos nesta manhã porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo sendo pecadores. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Louvamos a Ti, Senhor. Entregamos o nosso culto a Ti, ó Pai. Agradecidos do Seu imenso amor. Agradecido da Tua bondade. Agradecidos da Tua misericórdia. Agradecidos, Senhor, pela Tua graça. Entoamos louvores a Ti nessa manhã, Senhor. Que Seu nome seja engrandecido. Que Seu nome seja louvado. Que possamos louvar ao Teu nome com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Que nossa vida seja uma vida de louvor, uma vida de entoar canções a Ti, mas não apenas com os lábios, não apenas com melodias, não apenas com letras, mas com ações, com um amor demonstrado com o nosso próximo. Que nós possamos demonstrar do Teu Evangelho, mais do Teu Evangelho, mais da Tua Palavra por meio das nossas ações. Que pessoas possam ver Cristo por meio de nós, por meio das nossas ações. Que possamos ser o espelho de Cristo, que possamos ser o reflexo dele nessa humanidade. Aleluia, aleluia. Nessa próxima canção, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, pode estar trazendo aqui à frente. E essa canção é bem firme quanto à sua letra, porque é uma canção que entoa bênçãos ao próximo, que abençoa o próximo, a geração e o filho dos filhos, e que você possa cantar isso com todo o seu coração. Se você quiser virar para o seu irmão e dizer que a bênção se derrame até 1000 gerações, fique à vontade. Mas que você possa continuar louvando ao nome do Senhor. Amém.
te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Cante amém. Te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Vira pro seu irmão e diga assim, ó: que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Cante para o seu irmão, diga assim: que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Declare mais uma vez que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Declare para as crianças que estão aqui nesse tempo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família. Declare para o seu filho e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, que a bênção, cante mais uma vez. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família. Declare ao seu filho, declare ao seu neto, ao seu sobrinho, declare aos jovens que estão aqui. Declare, declare, declare. Vire para o seu irmão e diga isso. Gerações, Tua família, e teus filhos e os filhos, sua presença, teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em
contigo, é por ti, é 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 contigo, é por ti. Só a igreja. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agora eu queria pedir para os membros da igreja se assentarem, por favor. Só os visitantes ficarem em pé. Vamos entregar agora uma lembrancinha para vocês, tá bom? Enquanto isso, eu queria pedir para o pastor Gustavo vir aqui na frente e orar pelo pastor Júlio, por favor. Bom dia, irmãos. Antes de passar a palavra ao pastor Júlio, quero agradecer a Deus pela vida hoje do irmão Nazareno. Está ali, ó. Você sabe que o Nazareno está aniversariando hoje? Não é isso, irmão Nazareno? 27 anos de idade. Irmão Nazareno. Parabéns, irmão Nazareno. 31 de agosto. O bom do agosto é que você já está olhando a primavera, né, irmão? Diz que agosto é uma época, ninguém quer casar, mas eu acho o agosto maravilhoso porque você olha para frente e já vem a primavera. Então, eis que vai passando o inverno, né? Hoje também a irmã Rosiméria, Portugal, está aniversariando. Eu acredito que ela não esteja aqui nessa manhã, mas ela receba o abraço carinhoso da igreja que está fazendo aniversário no dia de hoje. Hoje é o terceiro culto, Júlio. Na sexta-feira nós tivemos a presença do Felipe, pastor Felipe Oliveira, que você conhece bem, uma liderança no estado, envolvido com missões. Ele esteve conosco aqui na sexta-feira. Ontem, que eu conheci adolescente aqui também, muito envolvido na Jubag, na Juberge, enfim. Ontem foi o pastor Eric, oriundo aqui da igreja, família da igreja, seus avós, e hoje trabalha como pastor aqui na região, jovem, envolvido. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui, fruto do trabalho da família e também da igreja, por onde ele passou. Hoje está aqui o pastor Júlio, que os irmãos muitos já conhecem, uma pessoa que conheço há muitos anos, foi uma inspiração, e todas as vezes que a gente faz um retrospecto, a imagem da gente, e acho que quando a gente chega a uma certa idade, não é nostalgia, nós conversamos isso há pouco, mas é uma saudade gostosa, e o Júlio foi uma inspiração na minha vida, há muitos anos. E essa pessoa que você veja aqui, com a sua idade, mas eu olho para Júlio e vejo 45 anos atrás. Mudou nada, Júlio. Lógico, você não tinha cabelo branco e eu também não tinha pintado o meu. Mas é a mesma pessoa. Pode falar a idade, Júlio? Pode falar a idade? Qual a idade você dá para Júlio? Fala aí, pode falar. Fala sem vergonha.
Quanto? Não, aí está de brincadeira, Débora. Qual a idade que você dá para o Júlio? 60. Está com a bola cheia, irmão. Qual a idade que você dá para o Júlio? A última vez. Quanto? 70 anos. Pode bater palma. Tá vendo, Júlio? 70 anos. É verdade, olha. Isso. 70 anos, irmão. Jovem. Júlio é jovem. Por que quando eu falei, mas cara, vai convidar alguém de 70 anos, o que o cara de 70 anos vai falar para a juventude? Porque esse cara aqui é um jovem, irmãos. Estudou. Formação profissional, ele é engenheiro. Professor, deu aula. Trabalhei com ele no Colégio Batista lá há muitos anos, na Tijuca, onde a gente estudou no mesmo seminário. Ele trabalhou na mesma empresa que eu, no Colégio Batista Shepherd, e pastoreou a vida toda. Mesmo antes de fazer um curso de teologia, porque alguém pensa que forma um pastor é uma teologia. Esse homem tem um coração pastoral, de cuidar das pessoas, estudioso, simples de lidar. Ele estuda e troca em miúdos, não para parecer o que sabe, mas ele troca para que as pessoas entendam. Porque não adianta você saber e voltar lá em cima e a pessoa não pegar o que a pessoa está fazendo. Tem gente que é tão inteligente, que você não consegue entender o que ele fala. Então não é muita inteligência. A pessoa que é inteligente, mas não consegue falar, fazer o outro entender, para quem entende nada. Meu amigo, Júlio é esposo da Marlene, pai do Felipe, e essa pessoa que, assim, quando eu chegar lá no céu, eu quero morar assim, no seu estado, que eu não vou ter condição de estar na sua cidade e no seu condomínio. Você é muito além. Um beijo nesse coração, muito obrigado por ter aceito. Nós já oramos com ele ali atrás, e ele vai entregar essa palavra que está no coração dele. Amém, irmãos? Ore e receba com o coração aberto o que Deus tem para falar, a nos falar nessa manhã. Muito obrigado, pastor Gustavo. Gustavo é um amigão do peito e nós temos uma amizade profunda com ele, com a Soninha, e graças a Deus pela vida desse casal. E graças a Deus pela vida dessa igreja, graças a Deus pela sua vida. Eu estou aqui acompanhado também de um jovem, o Celcinho. Celcinho foi minha ovelha, né? Eu digo que ele é minha ovelha ainda, lá na Igreja Batista do Conforto, em Volta Redonda. Ele é um jornalista, é um produtor, está trazendo uma peça aqui para Niterói, esse final de semana, e é um rapaz cheio de talentos, me ajudou muito na igreja. Ele me ligou sexta-feira, disse, eu vou pregar. Onde você vai pregar? Vou pregar em Jardim Catarina. Disse, eu vou também lá. Então passei ali em Caraí, peguei-o, depois o pastor Gustavo. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu já estive pregando nessa igreja, aqui no templo, já estive com os casais dessa igreja, fazendo palestras. E hoje, com muita alegria, quero falar à juventude. E uma juventude bonita aqui, vi aqui no louvor, mas quero falar com você também, que tem 50, 60, 70, 80. Quero falar com você. Eu creio que a palavra de Deus é para todos nós, mas de uma forma especial a juventude. Eu quero ler uma porção da palavra de Deus, uma porção belíssima. Tem textos da Bíblia que são, assim, textos especiais. E eu quero ler uma carta, é uma carta do apóstolo Pedro. E há poucos dias eu estava ouvindo alguém que dizia o seguinte: tem alguns livros da Bíblia, no Novo Testamento, vários livros,
que são uma carta de Pedro a um grupo de igrejas. Você pode imaginar Pedro escrevendo no primeiro século esta carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, quero ler do 13 e vou até o primeiro versículo do capítulo 2. Eu quero ler essa porção, quero que você já absorva aquilo que Pedro está falando, que é um negócio belíssimo. Olha o que Pedro está dizendo à igreja do primeiro século, ali da Ásia Menor, da Galácia, da Bitínia. Então, é um grupo de igrejas que precisava ouvir aquilo que Pedro está dizendo, escrevendo, e é singular essa porção da palavra de Deus. Olha o que Pedro está dizendo àquela igreja. Portanto, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o primeiro versículo do capítulo 2. Portanto, já deu para perceber que é uma conclusão. Portanto, é importante isso. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E agora o versículo 1, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Até aí. Vamos pensar e vamos mergulhar nesse texto. Quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta e mergulhar nessa porção, nessa carta. Primeiro dizer que o texto começa com uma conjunção conclusiva, portanto. E por isso mesmo, eu preciso olhar para o que vem antes. Por que ele está concluindo? O que é que ele disse? E eu posso dizer para você, você pode conferir isso em casa, mas para ganhar tempo, eu vou dizer para você que ele está falando exatamente de uma herança guardada nos céus. Ele está falando, preste atenção nisso, ele está falando da salvação final. Olha que interessante, salvação final, prestes a ser revelada no final dos tempos. É isso que Pedro está dizendo. É quando vamos desfrutar da graça de Deus plenamente.
Hoje você desfruta de forma relativa, mas no final dos tempos, na salvação final, você vai desfrutar plenamente. É quando você, na verdade, vai experimentar o fruto do Espírito. Você sabe o que é o fruto do Espírito, é amor, paz, você imagina isso, alegria, de forma plena, absoluta. Deixe-me dizer ainda algo mais sobre a salvação. Primeiro, dizer que a salvação tem início na conversão, verdade ou não? Conversão é quando uma pessoa recebe e acolhe a mensagem a respeito de Jesus. E essa mensagem diz que Jesus é o único Deus. Então, quando você recebe essa mensagem, nós chamamos de conversão. E você diz assim: eu fui salvo. Passado, eu fui salvo. Quantos já foram salvos aqui? Levante uma de suas mãos. Olha só, é a igreja, que bom. Eu ficaria estupefato se só o pastor levantasse a mão. Mas a igreja, então essa igreja é um conjunto de pessoas salvas, que já foram salvas. Mas, irmãos, a salvação continua no processo da santificação. E por isso a gente diz o quê? Eu estou sendo salvo. Eu e você. Eu fui salvo, mas eu também estou sendo salvo dia a dia. É por isso que o tema aqui é contra a maré. E quem é salvo, às vezes anda contra a maré. E isso acontece mesmo. Então, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, mas a salvação tem seu ápice no encontro com o Senhor. E por isso a gente pode dizer: eu serei salvo. Percebem isso? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. É interessante, é quando a gente vai provar de uma graça muito especial, como diz Pedro. Então eu posso dizer: eu fui salvo, o que foi salvo está sendo salvo e será salvo. Isso está de acordo com a palavra de Paulo. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses, uma carta também paulina, no capítulo 1, versículo 16. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Olha esse processo. Ele começa a obra, ele faz, ele continua fazendo e vai chegar ao ápice. É a salvação final. É bom dizer que a conversão e a salvação final, ou entre a conversão e a salvação final, é o que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós estamos entre a conversão e a salvação final. O salvo em Cristo experimenta, grave isso, uma guerra interior perturbadora e difícil. É isso que nós vivemos hoje. Há uma guerra aonde? Aqui dentro. E todos nós aqui vivenciamos isso. Eu posso dizer que os adolescentes, tem adolescente aqui? Quem é adolescente? Adolescente, vive isso. Guerra. O adolescente crente vive uma guerra perturbadora, e eu repito, difícil. O jovem vive isso. O casado vive isso. E não tem jeito. Nós vivenciamos essa guerra. Irmãos, a guerra é entre o que Deus quer, é entre o padrão de Deus e o que pulsa dentro de você. É uma guerra. É entre o padrão de Deus e o padrão humano. O seu padrão.
Paulo diz que é a luta entre a carne e o espírito. Agora, irmãos, há 3 áreas, e eu quero bater nessa tecla, nesta manhã. Há 3 arenas, eu chamo até de 3 tablados, 3 ringues dentro de você. Você sabia disso? Você tem 3 arenas dentro de você, e é interessante, onde se travam batalhas ferrenhas, que estimulam e influenciam o seu comportamento. O seu comportamento vem de dentro. Aliás, o Evangelho, irmãos, ele é diferente, porque é sempre de dentro para fora. A conversão acontece aqui dentro. A santificação é de dentro para fora. E no final, Deus vai olhar o quê? O seu exterior? O seu cabelo? A sua roupa? Não. Vai olhar o seu interior. O que se passa dentro de você. É aquilo que, na verdade, acontece no nosso coração. Interessante, irmãos, que há 3 arenas que são resistentes à ação do Espírito. Primeiro, seu pensamento. Você sabia que o pensamento humano é uma arena onde há uma luta terrível? Segundo, os seus desejos. E a terceira arena, os seus sentimentos. Pensamentos, desejos e sentimentos. E é muito interessante isso, irmãos. Deixa eu pegar uma água aqui. São 3 arenas onde borbulham uma enxurrada de pensamentos, de desejos e de sentimentos. A primeira arena é interessante porque em cada arena Pedro indica com clareza, e é aqui que eu quero trabalhar, como devemos agir como salvos. Eu sou salvo, eu fui salvo, e serei salvo, mas entre a salvação, entre a conversão e a salvação final, Pedro vai dizer como eu devo agir, como eu devo agir com os meus pensamentos, como eu devo agir com os meus desejos, como eu devo agir com os meus sentimentos, entre o já e o ainda não, entre a salvação inicial, entre a conversão e a salvação final. Então, diz respeito a todos nós aqui. Então, vamos pensar na arena dos pensamentos, onde borbulham muitos pensamentos. Eu fico imaginando aqui, se nós pudéssemos colocar aqui na tela, os pensamentos que estão sendo gerados aqui nesse auditório, nesse templo agora. Quantos pensamentos! Muitos, porque a nossa cabeça gera pensamentos, a nossa mente, e vou dizer pensamentos bons, mas tem pensamentos maus também? Tem ou não tem? Tem. Que coisa, irmãos, quantos pensamentos passam aqui na minha mente, e Pedro vai dizer, irmãos, como devemos agir na arena dos pensamentos. Eu vou dizer 2 coisas só, para pensamentos. Ele vai dizer assim, versículo 13, estejam com a mente preparada, prontos para agir. O que é isso? É interessante, em outra versão bíblica, a expressão é cingir. Você já viu essa expressão? Cingir o entendimento. E a gente precisa pensar o que é isso, cingir
Sabe o que é cingir, irmãos? É colocar um cinto, literalmente, Pedro está dizendo assim, coloque um cinto na cintura da sua mente. Estranho. Coloque um cinto na cintura da sua mente. E aí a gente precisa explicar isso, porque as roupas que os judeus usavam eram roupas compridas. Os homens usavam vestidos. E eram roupas compridas. Pode imaginar isso? Pastor Gustavo com aquele vestidão aqui. Né? Soninha, que trabalho que ele daria, né? Mas imagine isso, era isso mesmo. E eles quando iam trabalhar, irmãos, ou se movimentarem com pressa, sabe o que eles faziam? Eles pegavam as pontas dos vestidos, várias pontas, e prendiam aonde? No cinto. É isso que Pedro está dizendo. Estejam preparados. Várias pontas eles prendiam no cinto. E aí eles ficavam com mais liberdade para se movimentarem. E a palavra mente aqui, irmãos, é mais do que a capacidade de criar ideias, mas é o conjunto de ideias fixadas na mente. Ideias que ficam na nossa mente, que geram uma mentalidade, e na esteira gera um comportamento. Hoje nós somos bombardeados com uma fartura de informações e muitas vozes, não é verdade? Eu fico impressionado o que nós temos em nossas mãos. Eu acho que eu sou até viciado em informações, porque eu gosto de ver notícias, eu gosto de entrar nas redes sociais, eu entro. O que eu vejo, irmãos, de informações, nós somos bombardeados e que geram informações que geram dúvidas, até em relação à fé cristã. Você hoje entra nas redes sociais, você percebe gente dizendo coisas absurdas e que vai de encontro, inclusive, à nossa fé cristã. E gente que diz que a Bíblia não é a verdade, e diz com profundidade. E gente que diz que Jesus nunca existiu. E você vê isso, você lê. No meu tempo de jovem, nem no tempo do Gustavo, a gente não via isso. Irmãos, há muitas informações e vozes. E a solução, irmãos, apresentada é cingir a mente. A solução que Pedro nos dá nesse tempo é cingir a mente, fixar na mente o que é verdadeiro, e assim gerar uma mentalidade sadia e um jeito de viver em sintonia com a vontade de Deus. O que Pedro está dizendo é que você, diante de tantas informações, você precisa pegar aquelas informações que são boas e você precisa fixar aonde? Na mente. Isso é cingir a mente. É colocar um cinto na mente. É você pegar umas pontas, ideias que são boas, você lê muita coisa, mas você pega aquilo que é bom e coloca na sua mente, fixa na sua mente. Irmãos, de forma alguma, eu quero dizer isso, eu preciso dizer isso, não significa isolar-se na vida, viver numa bolha. Crente não é para viver numa bolha. Eu não convido você para ficar aqui, só ouvir os crentes, só participar de cultos, ler só a Bíblia. É lógico que precisa ler a Bíblia, mas nós precisamos ler outras coisas.
E eu tenho que dizer isso para a juventude. Na verdade, nós não podemos deixar de aprender, de ler, de estudar, de pesquisar, de interagir, até mesmo com um contraditório. Mas nós temos que buscar, nós temos que discernir, nós temos que ter lucidez, selecionar as informações e guardar o que é bom, o que é proveitoso. Amém? É isso. Eu convido a juventude, não é para viver sem ler, numa bolha, mas você precisa ler, estudar, ir para a faculdade, conviver, conversar com pessoas, mas você precisa buscar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro e colocar na sua mente. Isso é cingir a mente. Percebe? Pedro dizendo isso. Outra coisa, irmãos, o desafio, então, é cingir a mente, é selecionar as informações. E a pergunta que eu faço a você que é jovem, e você também que é casado, o que você tem guardado na sua mente? Essa é a pergunta. O que é que você tem guardado na sua mente? Uma outra coisa que Pedro fala aqui, entre o já e o ainda não, entre a salvação inicial e a salvação final, é o que nós estamos vivendo, nós precisamos e nós devemos ser sóbrios. Sobriedade. É interessante, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. A palavra estejam alertas aí é uma palavra nefontes, e essa palavra significa sobriedade, é clareza mental, é autocontrole. É isso que Pedro está dizendo. E uma mente ébria, você já conviveu com uma pessoa ébria? Ela diz o que ela quer. Ela não tem controle da sua mente. Ela faz o que você manda fazer. É uma pessoa totalmente descontrolada, é mente devassada, aberta a receber qualquer besteira. É desprovida de filtro, não é verdade? Uma mente ébria é uma mente fraca, é uma mente frágil, fácil de ser manipulada. A mente precisa estar sempre alerta e preparada, lúcida, e eu diria sóbria. Enquanto aguardamos, irmãos, o ápice da salvação, devemos dizer o que edifica, viver de forma moderada e equilibrada. É isso que Pedro está dizendo aos irmãos daquele tempo, que serve para hoje aqui, nesse tempo. Mente sóbria. De que maneira podemos ter uma mente sóbria? O segredo está aqui. Ele vai dizer para a gente claramente: coloque toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ele já veio, Jesus já veio, Ele é a graça de Deus, Ele derrama graça todos os dias para você. Todo dia, Deus derrama graça na sua vida. Mas quando Ele voltar, na salvação final, tem uma graça plena, total. É por isso que ele diz aqui, exatamente sobre, coloque toda a esperança na graça que vai ser revelada. Quando Jesus voltar, ou seja, na salvação final, há uma graça especial, mas muito especial para você. Confie nisso, creia nisso. Isso é viver, é o segredo para se viver com sobriedade. Irmãos, pensamento, Pedro diz isso, mas há uma outra arena, a arena dos desejos. A gente tem desejos.
E a gente não controla muito desejos, não, assim como pensamentos. Dá para você tem algum botão que desliga? Não tem. Pensamentos rolam aqui, olha. Pá. É como se alguém jogasse uma pedra, aquela janela não tivesse aquela janela, aquele espaço ali, alguém jogasse pedras, algumas vão ficar, mas algumas vão sair do outro lado. Passam. Irmãos, isso acontece com os nossos pensamentos e com os nossos desejos também. Desejos fluem dentro da gente. Desejos bons, saudáveis, mas tem desejos que eu diria perigosíssimos, mas passam aqui. Percebe como aqui dentro é uma grande arena, e nós temos algumas arenas, pensamentos, e agora desejos. E Pedro responde a seguinte pergunta: o que fazer, como devemos agir na arena dos desejos? Sabe o que Pedro diz? Primeiro, fuja dos maus desejos. É fugir. Pedro diz isso. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. E é interessante, irmãos, como Pedro diz isso com muita pertinácia aqui. Já que vocês são filhos da obediência, não voltem ao tempo da ignorância, quando eram controlados pelos desejos. É terrível isso, porque desejo controla uma pessoa. Como um pensamento ruim também controla a sua vida. E tem desejos que controlam uma pessoa. E eu gosto, irmãos, porque Pedro está dizendo assim à igreja: não retrocedam, não voltem ao tempo antigo, antes da conversão, não voltem. Pedro diz: não retrocedam, não deixe que os desejos controlem vocês. E Pedro diz: antes, controle os seus desejos. É isso que Pedro está ensinando. Eu gosto quando Paulo ensina na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Palavras de Paulo. Mas ele vai dizer uma outra coisa sobre desejos. É para que nós sejamos santos. Olha que desafio de Paulo para a gente, para a juventude. Irmão, ser santo nesse tempo é remar contra a maré. Santidade hoje é complicado. É complicado para os adultos, para os casados, mas é complicado para a juventude. A juventude sofre porque Deus está dizendo assim: olha, sejam santos, mas ser santo nesse tempo é difícil. É difícil ou não? É difícil. Mas a palavra de Deus insiste para você buscar a santidade. Aquele que nos chamou para o seu reino é santo, santo, santo. E porque ele é santo, o desafio não poderia ser outro: sejam santos. E eu fico pensando que a régua é muito alta, Gustavo. É muito alta. Ser santo como Deus, você vai dizer assim, é impossível. Pode parecer uma grande petulância, mas é para nunca deixarmos de buscar a santidade. É para nunca deixarmos. É dia a dia. É dia a dia. E eu creio que vale a pena, irmãos, a gente afirmar aqui nesta manhã o que não é santidade. Olha, o que não é santidade e o que é santidade. Eu vou dizer 5 coisas, e vou dizer rapidamente. Primeiro, santidade não é árvore de Natal. Sabia disso?
não é árvore de Natal, mas é vida frutífera. João vai dizer que para dar fruto, você tem que estar ligado aonde? A videira verdadeira. Tem que estar ligado na videira. Irmãos, para dar fruto, tem que permanecer na videira. Outra coisa, santidade não é religiosidade. É bom que a gente saiba disso, mas é andar com Deus. É andar com Deus, andar o tempo todo. Vou dizer uma outra coisa, santidade não é viver para si mesmo, mas viver para o outro. Olha que coisa difícil. Não é viver centrado em você, mas é viver para o outro. Santidade não é omissão, mas é ter missão. Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. E diz mais: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Irmãos, não cabe isolar-se. A gente acostuma muito com esse ambiente aqui, ó, de igreja, de templo. A gente acostuma com isso aqui. Mas a vida cristã é para ser vivida no mundo, na universidade. Quantos estão fazendo faculdade aqui? Levantem a mão. Que bom. É na faculdade, a gente é crente. A gente tem amigos. A gente tem amigos que não são crentes. Não é para levar sua Bíblia lá, aquele biblão, né? Já pensou? Levar aquele biblão, né? Chegar lá com um biblão, ou com uma faixa aqui, eu sou crente. Não é isso, não. Às vezes não precisa nem dizer que é crente. É na sua maneira de agir, de tratar o outro, de falar. Eu cheguei em Niterói, vindo de Volta Redonda, sou pastor, fui pastor em Volta Redonda há muito tempo, e me aposentei, estou em Niterói, e comecei a jogar beach tênis. Eu e minha esposa, e a gente joga. Eu estou querendo jogar contra o Gustavo e a Soninha. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu cheguei num grupo de pessoas não crentes, nunca disse que era pastor, mas o grupo falava tanto palavrão. Normal, porque falar palavrão hoje é normal, sabia disso? Não para o crente. E as pessoas falavam palavrão assim, de uma forma, e eu ali como pastor, e alguém começou a dizer: ó, ele é pastor. Eu não falo palavrão, aliás, detesto palavrão. E hoje aquele grupo, sem eu dizer uma palavra, não fala mais palavrão. Percebe, irmãos? Eu nunca disse para não falar palavrão. Isso é ser cristão. Mas eu convivo com eles. Eu vou ao aniversário onde eles estão, eles bebem, mas eu não bebo. Mas não julgo ninguém ali, de forma alguma. Irmãos, a santidade não é omissão, mas é ter missão. Mas vou dizer mais uma coisa para você. Não cabe isolar-se. Deus conta com você. Eu gosto muito de pequenos grupos. Tem uma coisa que eu gosto, e acho que a igreja é uma forma da igreja entrar na sociedade. Eu preguei na primeira igreja de Itaipu, domingo passado, e eu encontrei com um irmão que disse: pastor, olha, aquela palavra, Deus, lá no meu grupo pegou fogo, mas foi tão boa. Tem até uma pessoa não crente que está frequentando, e ele foi pedir perdão à sua esposa. Que bom. Percebe, irmãos? Não cabe omissão. É mais difícil uma pessoa vir aqui, mas é fácil você convidar para ir na sua casa e assistir ali um estudo bíblico, um estudo de 1 hora, que termina com um cafezinho, aquele café gostoso, aquele doce.
simples. A pessoa ouviu a palavra de Deus, que coisa boa. Mas vou dizer que santidade não é olhar para fora. Aliás, o sermão desta manhã é: vamos olhar para dentro de nós mesmos. E santidade não é olhar para fora, mas olhar para dentro de nós mesmos. Santificação é de dentro para fora. O cristianismo, irmãos, é um processo que começa no interior e tem reflexos no dia a dia. Mas, irmãos, eu já falei da arena. Eu geralmente prego um sermão só para cada arena, mas aqui eu estou falando por isso que eu estou correndo. Mas eu quero terminar falando dos sentimentos. Ah, tem muitos sentimentos também, não tem? Isso é real. Irmãos, isso é muito real. A gente pensa, pensamentos correm na cabeça dos crentes da igreja, quando sai daqui, quando chegam, durante o culto. À noite, quando vai deitar, quando levanta, pensamentos, é uma enxurrada de pensamentos, de desejos, que circulam dentro da gente. Mas e sentimentos? Ah, tem muitos sentimentos. Sentimentos bons e sentimentos complicados. Mas, irmãos, eu quero falar disso. Quantos sentimentos saudáveis brotam dentro de nós e outros que temos vergonha até de verbalizar. Se eu perguntasse assim: quais foram os seus sentimentos ontem à noite? Irmãos, alguns diriam assim: pastor, não me pergunte isso não, porque se eu disser, eu vou... Minha mãe está aí, meu pai... Ah, não estou dizendo. É assim que acontece, isso é verdade. Isso não é brincadeira, não. Isso é verdade. Sentimentos. Como devemos agir na arena dos sentimentos, no ringue dos sentimentos? Eu poderia dizer muita coisa aqui, baseado no texto. Mas eu vou dizer apenas duas coisas. A primeira, irmãos, é que nós devemos nos livrar. A Bíblia diz: livrar-se de sentimentos inadequados. Olha o que Pedro vai dizer no capítulo. Eu vou começar aqui agora de trás para frente. Olha o que nós devemos deixar. Livrar aqui, irmãos, essa palavra aqui, esse verbo aqui, equivale a tirar a roupa suja. Aquela roupa contaminada que a gente chega em casa e tem que fazer o quê? Tirar aquela roupa. Jogar fora, ou jogar no cesto para ser lavada. Esse verbo é isso, é tirar a roupa. Irmãos, nós temos que abandonar algumas coisas da nossa vida. Se você olhar para dentro de você, você vai se convencer de que você precisa jogar fora algumas coisas. E Pedro diz aqui, primeiro, maldade. Não vou perguntar quantos são maldosos aqui, mas posso garantir que todos nós temos uma maldadezinha. Nós somos maldosos, irmãos. A gente tem maldade. Às vezes não temos maldade com aquele que é amigo, mas aquele que é nosso inimigo, que roubou, jovens, aquela menina que roubou o seu namoradinho, que você gostava tanto, ou que você olhava para ele e de repente ela roubou. Corre uma maldadezinha no seu coração. Aquele vizinho chato. Quanta maldade, irmãos. Maldade aqui é malícia. Olha o que Pedro, não posso, eu vou andar rápido. Engano, mentir conscientemente a outros para alcançar o próprio fim. Você acha que a gente mente? Quantos acham que nós temos tendência para mentir? Nós temos. Tem hora que você mente e diz: meu Deus do céu. Você fala com você mesmo: que mentira minha, mas foi para me safar.
É verdade. Olha, Pedro, tem que jogar fora a mentira. Depois, hipocrisia. O hipócrita, irmãos, o Celcinho sabe disso, era o ator nos tempos antigos. Ele era chamado de hipócrisis. Mas agora, irmãos, esse termo hipócrita se tornou negativo. Jesus mesmo usou no sentido negativo. Jesus chamou os fariseus de hipócrita. Eles eram o quê? Hipócritas. O que Jesus estava dizendo? Eles eram bonitos. E essa palavra é tão importante, irmãos, porque no sentido negativo, é como uma tumba. Você vai no cemitério, não tem aquelas tumbas, ela às vezes está clarinha por fora, mas por dentro está o quê? Está podre. É quando o exterior é diferente do interior. O interior é ruim, é péssimo, e o exterior é simpático. Isso é hipocrisia. Olha, irmãos, deixem a hipocrisia, inveja, maledicência, é falar mal do outro. Olha, Pedro está falando isso para a igreja, não está falando isso para o mundo, não. Está falando para dentro da igreja, falar mal do outro. Irmãos, isso acaba com uma igreja, com uma comunidade de fé. Não tem jeito. E Pedro está dizendo assim, deixem isso, irmãos, falar mal do outro, utilizando-se da mentira. Os cristãos eram vítimas dessa artimanha diabólica. Isso é terrível no seio da igreja. Mas Pedro vai falar uma outra coisa, irmãos, aqui, além de livrar-se de sentimentos inadequados, ele vai dizer, de baixo para cima aqui, é cultivar o amor fraternal. Eu não vou falar sobre isso, mas vou falar de outro ponto que eu acho maravilhoso, é portar-se com temor. Está aqui no texto, uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ou seja, enquanto, eu quero bater nessa tecla, enquanto não chega a salvação final, enquanto vocês estão entre o já e o ainda não, enquanto vocês estão entre a conversão e o final, portem-se com temor. Há um livro que eu gosto muito, é um livro que tem o tema Quando Tudo Não É o Bastante. Não sei quantos leram esse livro, de Harold Kushner. Quando tudo não é o bastante. Ele vai dizer que o temor de Deus é o ingrediente que nos faz caminhar com sabedoria na vida. Ele vai dizer algumas coisas interessantes. O temor a Deus não é medo. Não é medo de Deus. Aliás, Deus não coloca medo. Eu tenho muito problema com um Deus que coloca medo. Temor não é medo. Eu quero que você saiba disso. Enquanto o medo congela, diz Kushner, enquanto o medo congela e paralisa e nos faz fugir, o temor, ao contrário, nos faz querer chegar mais perto, ainda que haja hesitação em aproximar demais. Isso é temor. Eu sou atraído, ainda que eu tenha alguma dificuldade para se aproximar demais. Agora, medo, eu tenho vontade de dar as costas e correr. Temor é diferente. O temor, irmãos, é uma espécie de admiração e reverência que nos deixa pasmos diante de um Deus santo, santo, santo. É isso que é ter temor. A reverência, irmãos, é uma mistura de admiração com desejo. E aí você pergunta, pastor, por que eu devo ter temor de Deus? O texto responde,
Primeiro, que Ele é o nosso Pai. Você sabia que você tem pai? É o Pai Celestial. Você tem pai, menino. Meninas, vocês têm pai. Vocês têm um pai terreno, mas têm um pai celestial. Ele é o nosso Pai. Irmãos, isso é maravilhoso, a gente nesta manhã aqui, a gente ouvir isso. Nós temos um Pai. Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus criador e sustentador desse universo. Ele é o nosso Pai. Segundo, ele vai dizer aqui, e Pedro vai dizer isso, ele é absolutamente imparcial. Deus não é parcial, Deus é imparcial. Ele não olha para você e diz assim, eu vi aquela menina, eu vi aquele menino, ele colocou um brinquinho aqui, e eu não olho mais para ele. Deus não é assim, Ele vai olhar para você. Ela colocou ela está estudando, ela tem amigos na faculdade, e ela gosta tanto dos amigos, eu não vou olhar mais para ela. Deus é imparcial. Quem diz é Pedro, irmãos. Ele é imparcial, Deus é justo, e nos julga com justiça. Ele é tão justiceiro que Ele nos deu a justiça dele, que é Jesus. Jesus é a nossa justiça. Mas Ele diz mais, é que Ele pagou um preço altíssimo pelo nosso resgate. Isso é maravilhoso, não é verdade? É isso que Pedro está dizendo, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós fomos comprados. E Paulo vai dizer que nós fomos comprados por um bom preço. Você pode imaginar isso? Você é de Deus. Deus comprou você. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo. Eu gosto dessa historinha boba, mas eu gosto dessa historinha. Diz que um pai fez um barquinho. Você já ouviu essa história, Gustavo? Acho que sim. Um barquinho para o seu filho. Porque nos fundos da casa tinha um lago, e aquele menino gostava de soltar, de jogar aquele barquinho na água, e aquele barquinho tinha uma linha, e o menino via o barquinho ir longe, e depois, no final, ele puxava o barquinho e levava para casa, um barquinho pequeno. Mas um dia, isso é história de pastor, história de pregador, aquele barquinho rompeu. Ou melhor, a linha se rompeu e o barquinho foi embora. Ele perdeu o barquinho. Algum tempo depois, o pai e o menino andando pelas ruas da cidade, de repente o menino olha na vitrine e diz assim, olha o meu barquinho. Que isso? É o meu barquinho, é o barquinho que o Senhor fez. Eu conheço esse barquinho. Entraram na loja, e o pai, no final, comprou aquele barquinho. E aquele menino abraçou o barquinho e disse assim, esse barquinho é meu 2 vezes. É meu porque eu fiz, o pai fez. Mas é meu porque eu comprei. Deus diz para a gente isso. Você é meu 2 vezes. Você é meu porque eu fiz você. Mas você é meu porque eu paguei um preço altíssimo por você. Eu fui à cruz do Calvário, o meu filho morreu por você. E Jesus diz, eu morri por você. Não foi com prata, não foi com ouro, que era o comércio para se obter escravos, mas foi pelo precioso sangue de Jesus.
percebe, irmãos? E pasmem, isso tudo está no texto, e pasmem, esse plano não foi desenhado na última hora, quando Deus viu que essa linha entre Deus e o homem se rompeu. Não foi na última hora. Deus disse, tenho que ter um plano. Pedro vai dizer que esse plano foi feito na eternidade. Esse plano foi desenhado nos tempos eternos, antes da fundação do mundo e revelado no tempo certo na pessoa de Jesus. Versículo 20 diz isso. Eu vou terminar. Mas quero que você guarde. Entre a conversão e a salvação, Deus deseja que você tenha um jeito de viver. E Pedro vai falar, olha só, irmãos, dos pensamentos. Pedro vai falar dos desejos. E Pedro vai falar dos sentimentos. Eu termino dizendo que no primeiro século, eu tenho um livro chamado Cartas. E cartas muitas vezes do primeiro, segundo, terceiro século. Mas isso aconteceu no terceiro século. Cipriano, bispo de Cartago, escrevia a um amigo chamado Donato. Olha o que Cipriano disse para Donato, é uma cartinha. Este é um mundo mau, inacreditavelmente mau, mas descobri no meio dele, olha, atentem para isso, no meio dele, uma gente tranquila e santa, que aprendeu um grande segredo e encontrou uma alegria 1000 vezes maior do que a conferida por qualquer dos prazeres de nossa vida pecaminosa. Essa gente é desprezada e perseguida, mas não se importa. Essa gente é dona de sua própria alma e sobrepujou o mundo. Essa gente, Donato, é cristã. Eu sou um deles. Eu tenho aprendido, irmãos, uma coisa. Que não somos destinados, gosto disso, a sermos como Adão. Nós não somos, até porque irmãos de Adão, nós já somos. Mas nós somos destinados, sim, a sermos imagem de quem? De Jesus. Nós somos destinados a sermos irmão de Jesus. Nós somos destinados a sermos parecidos com Jesus. E aí a gente vai de encontro à maré. É isso que Deus quer de mim e de você. E eu quero orar com você. Vamos orar? Eu quero orar por você, você que é jovem, você que é casado. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero orar por você nesta noite, nesta manhã. Você que é casada, você que é casado, você que é jovem, você que tem pensamentos e tem muitos pensamentos, você que tem desejos, você que tem sentimentos. Deus quer ajudar você a viver, a ser parecido com Jesus. Deus quer trabalhar dentro de você, nesse tempo difícil. Deus quer trabalhar no seu interior, no seu coração, é de dentro para fora. E se você deseja isso, onde você estiver, levante só a sua mão e eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar, Deus abençoe. Levante a sua mão dizendo, eu quero, eu preciso. Você sabe, vamos olhar para dentro de nós. Você sabe, eu sei. Às vezes passam alguns pensamentos aqui na minha cabeça que eu preciso jogar fora. Tem maldades que passam aqui, eu tenho que jogar fora. Tem alguns sentimentos que não vale a pena, mas eu preciso caminhar com temor.
essa caminhada temendo o Senhor. Você quer isso? Levante a sua mão. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um desafio para você vir aqui à frente. Você levantou a sua mão, vem aqui para a gente orar. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha de fazer isso, não. Quero orar por você, meu irmão, minha irmã, você que é jovem. Vamos ficar em pé. Saia do seu lugar, vem aqui. Quero orar por você, pedindo a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Todos nós precisamos, irmãos, eu e você. Eu e você. Pode estar certo disso. Não precisa ter vergonha disso, não. Nós precisamos do agir de Deus na nossa vida. É Deus trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando dentro da gente, lá naquela arena dos sentimentos, dos desejos e dos pensamentos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero orar por você, pedindo a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Nosso Deus, realiza essa obra aqui, Senhor. Essa obra que tem a ver com a gente. Eu desejo isso, Senhor, que o meu interior seja melhor dia a dia. Eu preciso de alguns filtros, Senhor. Eu preciso aprender a filtrar algumas coisas que passam pela minha cabeça, pelo meu interior. Ó Deus, na arena dos pensamentos, no ringue dos desejos, no tablado dos sentimentos. Eu preciso, Senhor, também da ajuda do Senhor. Ajuda-nos. E a grande ajuda que o texto vai dizer é através da palavra de Deus. Essa palavra é viva, como diz Pedro, e permanente. E ela nos ajuda nesse ringue, nessa luta, a vencermos com certa tranquilidade. Abençoa cada vida aqui nesta manhã, cada pessoa. Derrama graça, derrama misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar o seu irmão, dê um abraço ao seu irmão, gostoso assim, que bom que você está aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado à juventude, obrigado ao pastor Gustavo. Amém, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, faça face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti. Estou de pé na presença do Rei. Tu agora está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Declare isso. E sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, e sopra em nós, Espírito, e te queremos. Declare mais uma vez, sopra em nós, Senhor.
Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Declare isso. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Louvamos a Ti, Senhor, engrandecemos ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Só a igreja. E que se abra os céus, o Teu reino, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra. Louve ao nome dEle, louve ao nome dEle. Peça isso nessa manhã. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Louve, louve, louve ao nome dEle, louve. Que o teu reino venha sobre nós, Senhor. A nossa fé está firmada em Ti, ó Pai. Estão em Ti, Senhor. Cante mais uma vez. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido. Que os céus se abram, que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu poder venha sobre nós, que a Tua presença venha sobre nós, que declaremos e profetizemos as Tuas boas novas, Senhor, que possamos ser ferramentas dos céus, que possamos ser os Seus instrumentos para levar boas novas ao próximo, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvamos a Ti, Senhor.
igreja, agora eu queria anunciar a nossa cantina da noite. Débora, você poderia colocar ali para mim, por favor? Hoje tem pastel, tem pizza, tem empada, tem esfirra. De bebidas nós temos refrigerante. A empada acabou, gente. Ao vivo é assim. Mas também temos de bebida refrigerante, caldo de cana. Hoje o caldo de cana vai para viagem também, R$6, tá bom? E é isso, gente. Vem para nossa cantina à noite. Bom, agora vai acontecer o nosso sorteio, mas antes, enquanto o Vitor se prepara, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês nessa noite, tanto o pessoal que está aqui nessa manhã, quanto o pessoal que está online. E gostaria também de convidá-los para voltar à noite, porque é o nosso último momento de congresso, então, já estiveram no início, vou estar no final também, né? Então, vem. Às 18 horas, não vai ser como ontem e anteontem, que vai começar às 7h30. Então, eu gostaria muito da presença de vocês nessa noite. E agora eu vou dar o microfone para o conselheiro Vitor, que vai fazer o sorteio. Boa sorte a todos, tá? Bom dia, igreja. Alguém ficou sem número? Eu sei que o pessoal aqui na frente está sem número. Ó, Pastor Júlio, esqueci o nome. Celcinho? Dá aqui, ó. Mais alguém sem número? Ó, o pessoal aqui, vocês não estão trabalhando direito não, hein? Ó, vocês vão sofrer na minha mão no retiro, rapaz. Tô falando pra vocês. Tia André, tá liberado eu maltratá-los no retiro? Hoje, então, a gente tem aqui, novamente, uma caixa de bis, um barquinho para representar essa ida contra a maré, um chaveiro. Temos um livro também. E você vai poder... Espera aí que está aqui no bolso, em algum lugar. Escolher entre uma pizza de calabresa ou uma pizza de frango com catupiry à noite. Então a gente vai sortear. Todo mundo aí já ganhou seus números? Então levaram lá para ela já, irmão. Já foi lá. O pessoal agora trabalhou direito. Então, ora ao Senhor aí para Ele te dar algum dos presentes, ó. A gente vai começar aqui com um barquinho. Cadê a sonoplastia aí me ajudando? E 142. Ninguém? Vamos pôr. Ih, ó, ganhou ali, ó. Eu falei que era o barquinho? Então ganhou o barquinho, tia. Foi meu tio, então, ó, ganhou o barquinho, tá confirmado o número aqui. Caixa de bis. Deixa eu balançar isso aqui. 111. Rapaz, mas minha sogra, ela tem um negócio com sorteio, ganhar as coisas. Vocês sabem, sexta-feira a Lívia ganhou um livro. Quem que pegou o número? Eu vou proibir minha família de participar do sorteio. Vou proibir, porque não dá. O negócio tá ficando meio comprado, pastor. Tem que auditar esse trabalho aqui. Pastel agora. Aí você vai poder escolher. Pizza não. Pastel não, pizza. Irmão, eu tô ficando doido. Esses jovens adolescentes estão me deixando bem não. Número 38. Você? Ganhou ontem. Ganhou ontem. Vai me dar, hein? Você vai me dar, hein? Ganhou mesmo. Aí qual que você vai querer? Frango ou calabresa? Ganhou um pastel de frango. Irmãos, vocês estão orando pouco, irmãos. Dudu tá orando muito. Tá orando tanto que ontem ganhou ele e a namorada. E agora o livro. Pastor Gustavo, tira aqui pra mim, pra não dizer que eu tô...
Sorteia o número aí, pastor. O seu... Aí vai 116. 72. E ó, Léo. Rapaz, o pessoal do louvor tá abençoado aqui, ó. Oi? O papel tá lá? Ó, esses jovens da igreja estão orando muito, que estão ganhando tudo. Irmãos, a gente quer agradecer mais uma vez por você ter vindo, pastor Júlio. Mais uma vez, muito obrigado por abençoar a nossa igreja. Eu sei que quando o senhor esteve lá no retiro de casais, foi uma bênção. Quando o senhor esteve aqui, se eu não me engano, no ano passado também foi uma bênção e hoje não foi diferente. Que Deus continue sustentando o senhor, o seu ministério, a sua família. E obrigado, Léo. Seu livro. E que aonde o irmão for, que a mensagem do Senhor chegue junto. Que você tenha um excelente domingo. À noite a gente tem mais sorteio, a gente tem mais culto, a gente tem hoje o Kleber com a gente, ministrando a palavra. Então, se você puder estar aqui com a gente, vai ser uma alegria te receber. Convide alguém para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de culto, porque nós fomos ministrados pelo Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem derramado a Tua palavra sobremaneira sobre a Sua igreja. Obrigado pela vida do pastor Júlio. Obrigado porque o Senhor o trouxe em segurança e nós pedimos que o Senhor o leve em segurança também. Que o Teu servo esteja sempre cheio do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, assim como cada um de nós. Leve-nos em paz, Deus, e se for da Tua vontade, traga-nos aqui para juntos celebrarmos o Teu nome, celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua volta para casa. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegar o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um Agitado qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo.